Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre executores, analistas, comunicadores e planejadoras. Espero que esse podcast lhe encontre muito bem. E que assunto é esse, Fernanda, que você está trazendo aqui? Bom, para quem já me acompanha, já entendeu um pouco da história aqui. Não estou falando grego, né? Para quem não conhece, aí uma bela oportunidade de você conhecer algo novo. Eu estou falando de teste de perfil comportamental. Então, executor, analista, comunicador e planejador é uma espécie de estilo, né? São 4 estilos que esse teste traz, que é um teste que eu já trabalho há alguns anos e que eu amo. E eu quero falar sobre o teste de perfil comportamental porque, pela minha experiência como consultora de RH, como treinadora comportamental, é uma ferramenta importantíssima para autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então, muitas vezes as pessoas não sabem, né, qual é o estilo que ela está hoje. E vale a pena a gente falar sobre uma questão aqui que é importante, que é o seguinte, gente. Esse teste não te define para a vida inteira, tá? É um teste que o ideal é a gente fazer de tempos em tempos, ideal, pelo menos uma vez por semestre. Ou se a gente passou por alguma situação mais desafiante na nossa vida, também é legal fazer. Mas assim, como que seria? Seria 2 vezes ao ano. Seria uma periodicidade interessante para você fazer o teste e entender qual estilo você está naquele momento, o que está mais predominante. Eu preciso colocar aqui que, na verdade, nós temos os 4. Todo mundo é executor, analista, comunicador e planejador. O que acontece é que você vai ter um percentual maior do que um ou outro, dependendo do movimento que você está passando na sua vida. E, claro, a gente não pode esquecer que a gente tem uma essência. Geralmente, essa essência a gente leva, né, ao longo dos testes. Mesmo que ele mude um pouco, altere um pouco, entre um estilo, saia outro, mas sempre tem um estilo que é a sua essência. E geralmente ele não muda. Por exemplo, eu sei que o meu é muito forte executor. E acho praticamente impossível fazer o teste e ele sair. Ele não sair no resultado. Provavelmente ele sempre vai sair acompanhado de outros estilos, dependendo do que eu estou fazendo, né, para buscar o meu desenvolvimento pessoal. Então eu espero que esse conteúdo contribua muito. Eu quero que você me siga lá no Instagram, eu.Fernanda Gonçalves. Se você nunca fez teste de perfil comportamental e quer fazer, eu posso te passar o link por lá de algum gratuito que você já possa ter uma ideia. Não vai ser exatamente igual a esse que eu vou comentar aqui, que eu vou falar, mas já é um ponto de partida, tá? Para que você comece a se autoconhecer e entender melhor, né, como você está hoje e o que você precisa fazer para mudar, alterar, para chegar onde você deseja ou quem você realmente, né, quer ser aí nessa vida. Então, me chama lá no Insta, fala que você ouviu meu podcast, que você quer fazer o teste. Quem já fez também, mas eu quero fazer, já tem um tempo que eu não faço, me chama lá, eu passo o link do gratuito e a gente vai trocando, né, conversando um pouco lá, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre esses perfis aqui para você entender. Então, volto a repetir porque isso é importante, nós temos os 4 estilos. O que vai acontecer é que, à medida que você dá as respostas para o teste, ele vai dizendo qual é o estilo, quais são os estilos que estão mais fortes. Então, pode acontecer sim, de sair os 4 estilos, já vi. Não existe, gente, resultado de teste de perfil certo ou errado. Existe só o resultado. Só isso, tá? Isso é a primeira coisa importante que a gente precisa aprender sobre teste de perfil comportamental. Existe um resultado.
A partir daí, a gente compreender o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais esse resultado. Só isso, tá? Então, quando a gente faz o teste, né, a gente pode ter o resultado de ter os 4. Comigo, Fernanda, né, eu já repeti algumas vezes esse teste, muitas vezes, aliás. Nunca saiu os 4, mas eu já vi, tá, pessoas fazendo e sair os 4 estilos. Não tá errado, como eu já disse. Pode sair só 2, pode sair só 1, pode sair 3. No meu caso, eu já tive algumas experiências com 3 estilos juntos. Então, assim, é só para vocês entenderem isso, tá? Não existe... qual que é o resultado certo? Não tem resultado certo. Tem um resultado seu. Só isso, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, se sai comunicador... quem é o comunicador, né? Tem gente que confunde quando vem a palavra comunicador. O comunicador é a pessoa que tem oratória, tem o dom de oratória. Não tem nada a ver com oratória, tá? O comunicador é a pessoa que gosta de conexão com outras pessoas. Para ela isso é muito importante. Então, vou falar aqui uma característica para você ver se você se vê como comunicador ou se você vai lembrar de alguém. Né? Geralmente a gente esquece da gente e lembra das pessoas, né? Mas aqui o importante é que você também tente ver se tem um pouco a ver com você ou não. Mas isso não valida, tá? Você precisa fazer o teste para saber qual vai ser o resultado. Então vamos lá. O comunicador, né? Para ele é muito importante conexão com as pessoas, relacionamento. E geralmente é extrovertido, tá? Então, para ele geralmente, por exemplo, quando chega a segunda-feira, né, ele chega no ambiente de trabalho, ele vai perguntar para as pessoas como que foi o final de semana, como é que tá, né, se divertiu, o que que fez. E o que que acontece? Isso é muito interessante ser aplicado entre equipes, né, para um poder conhecer o estilo do outro e aí poder ter um relacionamento melhor entre equipe. Por quê? Entenda o seguinte, eu tenho um comunicador e um executor. Aí você vai entender o que eu vou dizer agora, né? O comunicador, ele é muito relacional. O executor já é uma pessoa de resultado. Ele não se importa tanto com as conexões. Para ele isso não é tão importante. Para ele é importante executar, fazer para gerar o resultado. Então, por exemplo, se eu tenho um comunicador e um executor na minha equipe, tá? Esse comunicador chega segunda de manhã, e aí, como é que foi, fulano, seu final de semana? Esse executor que não conhece o seu estilo e não conhece o estilo do seu colega comunicador, muitas vezes a primeira coisa que ele pensa é: nossa, essa pessoa não tem o que fazer na vida não, ela não tem trabalho para fazer não? Eu tô cheio de trabalho para fazer, eu tenho que entregar, eu tenho resultados, não. Aí você começa a julgar aquela pessoa, né? Ou ela quer ficar sabendo da minha vida para ficar contando para os outros. Na verdade, não é nada disso. Ela está se relacionando, é o jeito que ela tem de se relacionar. É perguntar como foi. Ela vai querer falar do final de semana dela também. Então, gente, isso é muito interessante. E é muito importante que a gente desenvolva isso dentro das empresas, tá? Se você é de RH, que você possa levar essa ferramenta para dentro da sua empresa. Se você é de RH, também pode me procurar lá no meu Insta, pra gente trocar umas informações, trocar umas figurinhas, né, dessa área tão importante. E até, eu iria até mais longe, eu iria para fora da empresa, dentro do seu relacionamento, né, com o seu filho, com o seu parceiro de vida. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas estão tendo conflitos, sabe, por estar fazendo julgamento sem entender como está, por exemplo, como é, né, o perfil comportamental daquelas pessoas e até o seu hoje, né, porque ele muda, já falei, ele muda. Então hoje, atualmente, como é que está o resultado desse teste? Então é importante a gente olhar isso é muito amplo e é muito enriquecedor, tá? Minha vida mudou muito, a forma de me enxergar, de enxergar os outros, de me relacionar com os outros, depois que eu descobri essa ferramenta e depois que eu já testei ela várias vezes, tá? Comigo e com várias pessoas. Então vamos lá. O comunicador, ele é assim, tá? Então ele é extrovertido e é muito importante para ele conexão. Um cuidado, né, que o comunicador precisa ter
é que se ele ficar muito ligado só nessa coisa da conexão, de querer conversar, ele pode ser visto como uma pessoa que não entrega resultado, que é muito de blá 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 e de pouca entrega. Então tem que ter esse equilíbrio aí, os comunicadores têm que, né, prestar um pouquinho atenção com relação a isso para não se perder nessa coisa só de se relacionar e das conexões, tá? Então, por exemplo, é um perfil que é muito bom para a área de vendas. Vamos falar agora do executor, né? O executor, eu já falei um pouco, ele é uma pessoa de resultado, ele quer ver o resultado, e o que ele precisa tomar muito cuidado é não esquecer das pessoas, dos relacionamentos. Então, muitas vezes ele está focado em resultado. Um gerente, por exemplo, executor, ele precisa tomar esse cuidado, senão ele perde a mão com relação à gestão da equipe, né? Ele só pensa no resultado e esquece de ver as pessoas como pessoas. As pessoas não são máquinas, né? As pessoas são pessoas. Então, o executor precisa tomar esse cuidado, né? Por ele ser muito ativo, querer muito ver o resultado, ele pode perder a mão com relação à equipe, de não gerir as pessoas como deveria. E também, né, quem não tem cargo de gestão também tem que tomar cuidado. Porque é isso, esquece o relacional, esquece de se conectar. Às vezes você está pedindo alguma coisa para alguém, aquela pessoa não está bem naquele dia, cabe você avaliar e não ficar enchendo o saco daquela pessoa, né? Ninguém está bem 365 dias do ano. Então tem algumas questões aí que são bem importantes. Claro que eu estou falando de uma forma muito simples, básica, que a ideia é fazer você compreender um pouco sobre esses estilos e, obviamente, fazer com que você tenha interesse de buscar mais informações sobre esse assunto, tá? Até para você se conhecer melhor e se desenvolver mais. Bom, o analista é o que gosta da exatidão, né? Que vê coisas que ninguém vê. Sabe aquele que vê os detalhes? É o analista. Então ele vê os detalhes. Um probleminha do analista é que ele tem dificuldade de flexibilidade muitas vezes, porque eu brinco, né, quando eu vou dar devolutiva, que eu falo assim, o analista ele é o cri-cri, né? Ele vê coisas que ninguém vê, ele vê os detalhes que ninguém vê, mas precisa ter cuidado para que, talvez, se não esteja saindo daquele jeito, se não esteja, né, do jeito que ele quis tanto, que ele falou tanto, que ele não pare por causa disso, que ele não deixe de entregar, de fazer por causa disso. Então é claro que aí cabe a gente, por exemplo, um analista é super importante numa área contábil, né, ter esse estilo numa área de controladoria, finanças, porque é um perfil mais concentrado. Também é um perfil que não necessita de conexão com as pessoas. Ele se sente bem, por exemplo, trabalhando sozinho. Deixar um comunicador trabalhar sozinho, gente, é a morte, tá? Ele vai definhando. Então, olha como que é importante, olha como é fundamental esse teste. E o planejador, que é a pessoa, né, do planejamento, obviamente, que gosta de processos, mas ele também gosta de pessoas. Ele, entre processos e pessoas, ele vai sempre escolher pessoas. E se tem uma coisa que o planejador precisa trabalhar na vida dele, é com relação a qualquer tipo de embate que ele precisa fazer, por exemplo, no trabalho, se ele precisa levantar uma questão, muitas vezes ele não levanta porque ele tem receio de como as pessoas vão receber isso. E aí, como ele não sabe se ele vai desagradar, ele prefere não fazer. Às vezes ele não entra numa discussão para defender a ideia dele, porque ele tem o receio de desagradar. Então, assim, isso é uma coisa que o planejador ele precisa trabalhar, né? Ele não pode deixar que o fato do que o outro vai pensar. E eu sempre digo o seguinte para os planejadores: simplesmente, né, fale com educação, dê o seu feedback, fale o que você pensa. Mas não deixe de falar porque você pensa que o outro vai achar isso ou aquilo, né? Primeiro você vai deixar de se posicionar, que é ruim, você perde força. E talvez o que você vai dizer não vai ser tão ruim para outra pessoa, talvez você vai até ajudar a outra pessoa. Então isso é uma coisa importante que o planejador precisa trabalhar, juntamente também com a questão da mudança, né? Porque planejar é importante, mas a vida ela é ao vivo e a cores. Então a gente planeja, as mudanças acontecem
e a gente flexibiliza para manter esse movimento. A gente não para porque o desenho que a gente fez, o planejamento que a gente fez não está saindo igual, porque aconteceu muita coisa que está fora do nosso controle. Então, o papel aceita tudo, a planilha aceita tudo, mas a vida, né, ela é diferente. Então, o planejador tem que tomar cuidado com essa questão também. Bom, eu espero que eu tenha trazido aí informações que possam fazer você começar a pensar mais sobre isso, né? Qual será que é o meu estilo? Me chama lá no direct do Insta, eu.fernandagonçalves, me segue lá pra gente poder trocar mais informações sobre isso. É um assunto que eu amo falar e é incrível como que essa ferramenta, sendo feita de forma contínua, ajuda realmente a gente a ter mais clareza, né, e saber o que a gente precisa fazer para continuar crescendo, evoluindo nesse plano. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre executores, analistas, comunicadores e planejadores do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e fernandagonçalves.com.